Meus amados irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, graças a Deus que nos deu a condição de virmos à sua casa, nesta noite especial, quando parte da igreja aqui comparece para receber do Senhor a sua palavra, Graças a Deus. Para isso estamos aqui. Sei que Deus tem recebido, o Senhor tem recebido as nossas orações, nossos louvores, e Ele quer falar conosco, E eu quero então ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 10. Isaías 55, a partir do versículo 10. Na tela está lá. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe. Todos nós que lemos a palavra de Deus, nós sabemos que o profeta Isaías, ele conclui aqui uma série de mensagens que começou no capítulo 40 e termina aqui no capítulo 55, com a visão do triunfo da graça, Finalmente a graça de Deus triunfará, quando definitivamente os efeitos do pecado e da queda serão corrigidos, Aqui ele trata inclusive até do milênio. Parte aqui dessas expressões não é para o nosso tempo, mas é para um tempo que está chegando aí para o povo de Deus. De qualquer forma, eu quero tomar aqui, a partir do versículo 10, sobre o poder da palavra de Deus. Você já experimentou na sua vida a ação da palavra, quando você abre o coração, dá guarida, recebe o que ela promove de mudança, de transformação na vida da pessoa? Essa palavra é tão poderosa que há uma expressão dizendo que a palavra de Deus arrebenta as rochas, Não tem coração duro, não tem rocha que ela não arrebenta o rochedo, E ela esmiuça todas as coisas. Quando Deus fala, Ele faz parir as servas, Arrebenta os rochedos. Então, quando a palavra sai da boca de Deus, ela sai com um propósito. Mas devemos considerar que essa palavra de Deus, ela começou a ser usada na criação, Aqui em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 3, que pode colocar aí, vamos ver o poder criador da palavra de Deus, Como Deus libera a palavra e ela cria do nada. Ela faz aparecer, surgir. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. É o poder que Deus tem de liberar uma palavra
e fazer surgir algo que não existia. Do nada, pela fé entendemos que os mundos, aí você pode considerar mundo, o mundo físico, o mundo espiritual, o mundo, vários tipos de noções e conceitos sobre o mundo. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que já existia, né? Hoje diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje, né? Mas Deus criou, quando não tinha nada na natureza, Ele libera a palavra. Isso é um conforto para nós, irmão. Saber que mesmo não existindo possibilidade, realidade, em que se pegar, Deus pode liberar uma palavra e fazer aparecer algo que não existia. Do nada, Ele libera uma palavra e a gente toma posse dela e as coisas acontecem, né? Jesus fez isso muito durante o ministério terreno dele. Liberar uma palavra de cura, de milagre, né? De um sinal poderoso e fazer acontecer as coisas do nada. Daquilo que não é aparente, daquilo que não existe. Então, Deus começou a agir e liberou a palavra dele, mostrando que a palavra de Deus tem um poder criador. Ela faz aparecer, ela faz surgir. Por isso que o crente, ele vive pela fé mesmo, né? Pela fé entendemos. Não é nem aceitamos, a gente tem entendimento mesmo, né? É uma coisa racional. Entendemos pela fé que tudo que existe aí não é obra do acaso, uma explosão. Existe uma inteligência por trás de tudo isso, né? Uma mente que imaginou, que projetou, que arquitetou e fez acontecer. Muito mais fácil crer assim, né? Do que você acreditar nas teorias que existem aí sobre a existência do universo, do mundo, de tudo que. Aí que tem mais fé. Quem crê assim é mais crente do que nós. Não é? Porque é crer em algo mirabolante, né? Agora é mais fácil acreditar que existe um Deus poderoso que liberou uma palavra criativa, né? E as coisas aconteceram. É mais cômodo, é mais tranquilo para a gente, né? É mais tranquilo do que crer em outra coisa. Essa palavra de Deus, ela é uma palavra também regeneradora, restauradora, renovadora. Se não vejamos Efésios 5, 26, e pode ler Tito também 3 e 5, mas Efésios 5 e 26, tem lá. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Olha o poder da palavra que tem, um poder regenerador, purificador. Vamos estudar isso domingo com mais propriedade. Mas de qualquer forma, veja o poder que a palavra tem de ir limpando, de ir lavando, e regenerando, e restaurando, conforme está em Tito 3, o versículo 11 também. Sabendo que esse tal, não é aí, acho que eu citei a passagem errada, né? Mas eu vou ainda, durante essa ministração, descobrir. Você colocou Tito 3, 5? Ah, foi 5? Ah, agora, porque eu citei 11, né? Não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E eu pergunto, qual que é a arma que o Espírito Santo usa para fazer a regeneração e a renovação, senão a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo é Deus. E quando ele age renovando, regenerando, restaurando, ele faz pela palavra. Nos nossos cultos, né? Nossas reuniões, em qualquer momento eu estou lendo a palavra de Deus, e como é bom ler a Bíblia, a inspirada palavra de Deus, porque ela lava a minha mente, ela mantém a minha mente limpa, pura. Não tem nada no mundo capaz de fazer isso, senão o poder renovador da palavra de Deus, regenerador, restaurador, que tem a palavra do Senhor. Não só faz brotar do nada, mas ela pega aquilo que já existe e ela regenera, ela restaura, ela renova. Por outro lado, o próprio Jesus mostrou o poder que tem a palavra para anular a força do império do mal.
O diabo investiu contra ele e pelo poder da palavra ele silenciou Satanás. E esta é a palavra. Paulo falou, eu estou preso, mas a palavra não está presa, ela se defende. Tudo que o crente tem que fazer é liberar a palavra de Deus, que ela produz os resultados que tem que produzir. Deus falou, ela tem um propósito nela, libera a palavra e descansa, porque não sou eu, é a palavra, né, que eu liberei da parte de Deus, é que vai promover as transformações e as mudanças. Mas nesse capítulo que eu li aqui, inicialmente, em Isaías 55, Deus faz uma comparação, né? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, na verdade volta, né? A chuva vem e depois evapora e forma nuvem de novo, mas o que a palavra, não voltam sem que cumpra o seu propósito de regar a terra, de fazer brotar sementes, de produzir e alimentar a humanidade. Como é glorioso e como nós somos dependentes da chuva, né? A humanidade não consegue sobreviver sem chuvas. Assim como a neve em alguns países, né? Ela derrete lá nas geleiras e vem descendo, e como o Monte Hermon vai irrigando os montes de Sião, diz a palavra de Deus. E a chuva e a neve, ela vem, diz a palavra aqui, para regarem a terra, fazerem brotar e florescer, produzir semente para o semeador e pão, comida para quem come. Como é importante a chuva. Deus lá na frente vai comparar isto, né? Mas é bom a gente analisar primeiro essa chuva, né? A chuva. O quanto a humanidade depende, o quanto nós dependemos para regar e fazer a terra produzir alimentos, produzir sementes, né? Porque a semente está aí na terra. A sequidão, a seca, vem e parece que morreu o capim, morreu a planta, morreu tudo. Mas a chuva cai e a semente aparece de novo. Faz brotar semente, faz surgir a semente, faz dar vida à semente. Aí o Senhor falou assim, a palavra, a chuva que eu mando da minha palavra. E como Deus tem feito chover sobre a humanidade, irmão. Ele tem derramado a palavra dele como chuva, né? Como chuva. O mundo está coberto pela palavra de Deus. E assim como a chuva produz os efeitos que beneficiam o homem no sentido físico, a palavra de Deus beneficia o homem no sentido espiritual. Ela traz vida aqui para matar a fome daquele que come, né? Nós estamos aqui hoje nos alimentando de uma palavra que eu li, essa palavra está sendo derramada e ela produz os resultados. Ela faz brotar aquela semente que às vezes estava até, né, inerte. Aquela semente é uma promessa de Deus para você. É uma palavra que o Senhor já falou no seu coração. Está como que morta, né? Sem vida. Mas o Senhor continua mandando outra palavra, outra mensagem, e vai reativando aquela semente que um dia jogou no coração da igreja, no coração do crente. E essa palavra promove o quê? Transformação. Não é só o poder criador, poder regenerador, renovador, restaurador da palavra, mas o poder transformador da palavra. E aqui o Senhor diz, e eu quero me prender apenas nessa última passagem que diz: no lugar da sarça crescerá a murta. O Senhor está falando de algo que existia em terra árida, a sarça, em terreno infértil, que só produz, né? A gente vai em certas regiões do Brasil, infelizmente, do mundo, você fala, aqui só produz calango, né? Aqui só produz lagartixa, aqui não produz nada. Que local, vai produzir o que aqui? Mas tem lá uma sarça, né? Tem lá uma urtiga, mesmo no deserto, na areia, daqui a pouco você vê uma plantinha bem seca, mas está lá, né? Está lá aquela sarça. Nós temos o exemplo da sarça lá no Monte Horebe. Ali é um deserto, ali não floresce, não é verde não é? Aquela sarça seca, não é? Aquela urtiga, e ali tem uma aplicação.
o fogo ardia numa sarça seca, né? Uma terra árida, e não se consumia, porque estava cercado pela bondade e misericórdia de Deus. Aquela sarça representava a nação de Israel, que deveria ser consumida pelo fogo, mas não estava sendo consumida, porque em volta estava a bondade e a misericórdia de Deus, preservando a nação, preservando o povo. É um símbolo disto. Então, do jeito que a sarça é algo inútil, que não serve para nada, coisa de deserto e terra seca mesmo, né? Aquela coisa que não tem utilidade. O Senhor está dizendo que haverá uma transformação pela palavra derramada, né? A chuva vem e produz, mas a minha palavra não volta vazia, ela vai transformar sarça em murta. E a murta é um arbusto que simboliza muito para o povo de Deus: prosperidade, perfume, propriedades medicinais. Aliás, a raiz da palavra murta é Adás, que vem Adassa, né? Depois fizeram o nome de Esther, Adassa, que é uma flor perfumada. Aquelas folhas que amassa, sai um perfume. Aquela Adassa poderia ter tido um outro rumo, não tem esse nome. Se não tivesse lá um parente próximo, um tio, né? Que ministrou a poderosa palavra de Deus, que orava, que jejuava, que criou ela com valores e princípios divinos. Então ela se tornou uma Adassa. Não era uma sarça, mas uma Adassa. O que Deus pode fazer com a palavra é mudar certas realidades, certas condições, certas naturezas, né? Pelo poder da palavra. Eu vou criar minha palavra para transformar, para mudar a realidade de Israel, para mudar a realidade do povo. Quem promove isso é a chuva da palavra de Deus. Por isso que Deus está dizendo que nós temos que derramar a palavra, falar a palavra de dia, falar de noite, falar ela viajando, em qualquer situação, libere a palavra de Deus, porque é ela que vai promovendo as mudanças das naturezas, transformando. O Senhor fez uma comparação aqui, é sair do infértil, né, da aridez, e vir para uma coisa rica, frutífera, produtiva, que abençoa, que tem valor. Deus pode fazer isso com você, irmã, comigo, o tempo todo, mediante o poder da palavra que Ele tem para transformar essas realidades. Não vamos duvidar jamais, porque a palavra não volta vazia. Ela vai voltar, do jeito que a chuva volta, mas depois que cumpriu o seu ideal, o seu propósito. Deus não vai deixar a sua palavra se perder por aí, não. Ela produz os resultados e ela volta. E Deus libera e ela volta. E ela produz os resultados e ela volta para Deus. Porque a palavra é a mesma, né? Diz o salmista que para sempre, Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ela vem do céu e ela volta para o céu. Ela não se perde. Mas ela produz os resultados que tem que produzir. Paulo entendeu isso muito cedo, né? Quando experimentou a transformação pelo poder do Evangelho. E ele diz lá em Romanos, né? Eu não tenho vergonha dessa palavra, desse Evangelho, porque é poder de Deus, para transformação, para salvação, para libertação de todos os homens. E não pensem os irmãos que estão vivendo o silêncio de Deus, não. Deus está falando. Deus está falando. Se Ele silenciou durante algum tempo, agora é tempo de Deus falar. E falar com abundância. Por isso que o meu apelo aqui hoje, irmão, não percamos tempo com outra coisa, mas vamos liberar sempre uma palavra de Deus. Deus nos confiou os seus oráculos. Do jeito que Ele fez com Israel no passado, hoje Ele confiou a nós a sua palavra. Eu não posso retê-la para mim, né? Eu lembro a irmã contando que ela esteve no campo missionário e ela viveu num país em que eles colhiam e tinha 2 tuias, né? Gente nova não sabe o que é tuia.
Lá na roça tinha aquelas tuias onde armazenava o arroz que a gente comia o ano inteiro, né? Enchia aquela tuia de arroz ou feijão, qualquer coisa. Mas geralmente era o arroz que colocava lá. Então aquelas famílias tinham 2 tuias. Uma é para comer, alimentar. A outra era semente para plantar no outro ano. No ano que vem. E eles iam comendo aquele sorgo. O ano ia acabando. E o alimento ia acabando também. Quando acabava aquela tuia dos alimentos, as crianças não entendiam. Olhava a outra tuia, estava cheia. E eles passando até fome. Mas por que não podemos comer? Essa aí é semente. Se nós comer, não vai ter nem o que plantar no ano que vem, quando chegar a chuva. Aí vai faltar o ano inteiro. Então comia muito regradamente, né? Aquela tuia que era alimento, eles iam regrando, para ver se vencia o tempo. Mas nunca pegava daquela outra, porque aquilo era semente, para espalhar, para plantar e produzir no outro ano. Às vezes nós como igreja, como povo de Deus, temos 2 tuias, né? Você vai comendo, e depois vai comendo a semente, só na igreja, só entre nós. Não, aquela parte é semente, é para espalhar. Tem a doutrina que é para nós, mas tem o evangelho que é lá fora. Tem uma parte da palavra que não é para a gente, é para quem precisa da semente da palavra de Deus. É ela que promove as transformações no mundo, na sociedade. A igreja peca muito quando ela fica só comendo a tuia da semente, comendo a semente que está na tuia. E às vezes estamos assim, né? E Deus está dizendo que tem que, como a chuva cai, como a neve vem, a palavra de Deus precisa cobrir o mundo, alcançar as pessoas também. Por isso que a palavra diz lá: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, continua a semente. É semente, irmão. Essa parte aí você não pode estar comendo, né? Empanturrando, enquanto muita gente não tem nada, né? Tem coisa que é para nós, é para os internos, né? Jesus falou, né? Que é para os domésticos, né? Essas revelações, essas parábolas é para vocês, mas não é para você jogar isso lá fora. Não é, eles não vão entender essas pérolas que a gente tem aqui na igreja, né? Pérolas preciosas, que os teólogos, os pastores, daqui a pouco, que coisa linda, né? Especial. O mundo não vai entender isso, só a gente. É alimento para a igreja, é revelação para os santos. Agora tem uma parte que Deus fez questão de simplificar, para que todo mundo entenda. Essa parte é lá fora, não é? E eu preciso espalhar essa palavra, crendo no poder transformador dessa palavra para mudar as pessoas. Quanto mais semear, mais conversões haverá. A gente ora sempre para que Deus levante na igreja bons teólogos, exegetas, defensores da fé, mas nós temos que orar também para Deus levantar semeadores. Deus levantar gente que vai espalhar a palavra de Deus, evangelista para evangelizar. Ganhadores de almas precisa aparecer também. A igreja precisa levantar essas pessoas apaixonadas, né? Senão todos nós temos um dever. Mas se é ministério, Deus está de levantar ministérios para poder ganhar almas para Jesus, desbravadores que vai com o poder da palavra. Paulo falou: fale a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso é bem, né? Mas o evangelista tem que evangelizar. Que Deus levante ceifeiros na última hora, porque está precisando mesmo, né? Quanta gente já recebeu a palavra, mas quando a chuva cai, a semente brota, né? Quanto mais palavra para ele, quanto mais ensino, quanto mais pregação, mais cremos que aquela semente vai germinar. Porque a água está sendo jogada ali, irrigando aquela boa semente que foi jogada um dia por alguém, né?
Porque você sabe que tem semente que demora a produzir mais, né? Pessoas que demoram a converter, demoram a ter entendimento, mas vai chegar o tempo dele, né? Vai chegar. Há certos tipos de produtos, né, agropecuários, que demora muito, tem outros não, que rapidamente produz, né? Rapidamente. Tem gente que a semente cai e ele já entende, já converte, já vem para a igreja e serve o Senhor. Há outros que demoram muito. Por isso que tem que jogar a água da palavra irrigando sempre. Irrigando, não deixe de falar, né? Vai falando. A palavra não volta vazia. Não chegou o tempo dela voltar. Ela não produziu os resultados, mas ela vai produzir. Ao cheiro das tuas águas, até aquilo que não tem esperança brota. Parece que não brota, mas brota. Pelo poder da palavra de Deus. Irmão, não sei se alguém que me ouve pela internet, pelo rádio, se considera uma sarça. Uma planta seca, sem utilidade. Mas na medida que a palavra de Deus vai agindo na vida da pessoa, vai mudando a natureza. Vai transformando você numa daça. Em algo perfumado, produtivo, que tem valor. Creia nisso, irmão. Você e eu não vamos continuar, né, improdutivos. Vamos crer no poder transformador da palavra para mudar a nossa realidade, em todo sentido. Todo sentido. Eu creio no poder dessa palavra, eu creio no poder. Fique em pé comigo. Assim como, presta atenção que Deus fala, a chuva e a neve descem dos céus, né? Tudo vem do céu. Para regarem a terra, fazer brotar e florescer. A palavra que chegou hoje para nós, irmão, ela veio do céu, para regar o nosso coração, fazer brotar e fazer florescer, e para produzir semente para o semeador. Mensagens que você vai extrair dessa mensagem, revelações que você extrai dessa revelação, sementes que está brotando aí no seu coração, na sua vida. Mas também, irmão, ela cumpre um objetivo, é dar pão para quem come. Viemos aqui hoje nos alimentar, né? Nos alimentar. Pão para quem come. Certamente que tem gente que não come, né? Rejeita o pão. Não abre o coração. Não tem desejo de comer. Se fecha. Mas o Senhor está dizendo aqui, dá pão para quem come. E aqui tem um povo que come o pão do céu, que se alimenta, não só mensalmente na ceia, mas sempre está aqui alimentando o pão do céu. Jesus falou, Moisés não deu o pão do céu, meu Pai deu o pão do céu, porque o pão é Jesus. Estamos sempre alimentando dele. E ele é a palavra também, né? Que Deus enviou e está cumprindo o propósito. Um dia Jesus vai entregar de novo o reino para o Pai, está aqui, cumprir a minha missão completamente. A palavra volta, o verbo volta, né? Levante uma das mãos e creia, assim como a chuva tem os seus benefícios, o poder da palavra de Deus derramado sobre a igreja promove mudanças, transformações também. Pai amado, queremos te agradecer pelo teu povo que aqui está, te amando, te celebrando.